Oi, turma. Eu sou o professor Cássio de Matemática, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 4, no módulo 4 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, abordaremos as relações trigonométricas no triângulo retângulo e as relações trigonométricas especiais. A origem da trigonometria não é precisa. O que se sabe é que ela vem sendo desenvolvida desde antes de Cristo pelos egípcios e babilônicos, durante as suas observações astronômicas, seus problemas com agrimensura e durante seus projetos de navegação. Espalhado por museus no mundo inteiro, existem papiros egípcios e tábuas de origem babilônica que contêm relações trigonométricas como secante e cotangente. A palavra trigonometria significa medida das partes de um triângulo, e foi Hiparco de Niceia que ganhou o direito de ser chamado de pai da trigonometria, pois, na segunda metade do século II a.C., ele desenvolveu um tratado em 12 livros em que era construída a primeira tabela trigonométrica. Vejamos agora um pouco sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo e as relações trigonométricas especiais. Venham comigo. Turma, as relações trigonométricas no triângulo retângulo são as seguintes. Seja um triângulo retângulo com hipotenusa A e catetos BC. As razões trigonométricas são definidas da seguinte forma. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Por exemplo, o seno em relação ao ângulo alfa vai ser o cateto oposto a alfa, ou seja, B, sobre a hipotenusa, A. O seno em relação ao ângulo beta segue o mesmo raciocínio, mas em relação a beta, o cateto oposto é C. E a hipotenusa, A. Cosseno é definido da seguinte forma: cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente a alfa é C, sobre a hipotenusa, A. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta, B, sobre a hipotenusa, A. Em relação à tangente, podemos calcular de duas formas, ou cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. A tangente em relação ao ângulo alfa vai ser a seguinte: o cateto oposto B sobre o cateto adjacente C. A tangente em relação ao ângulo beta será a seguinte: o cateto oposto a beta C sobre o cateto adjacente B. Turma, vejamos agora a relação fundamental da trigonometria. Já vimos anteriormente como definir seno e cosseno de um ângulo. Em relação a alfa, temos seno de alfa é igual a cateto oposto B sobre a hipotenusa. Podemos reescrever isso da seguinte maneira: B é igual a A vezes seno de alfa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente C sobre a hipotenusa. Podemos novamente reescrever como C igual a A vezes cosseno de alfa. Nós lembramos que, em relação a Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos definir o valor de B ao quadrado e C ao quadrado. Para isso, basta elevar ao quadrado o B, que é igual a A vezes seno de alfa. Dessa forma, A ao quadrado passa a ser B ao quadrado, será A ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. Fazendo o mesmo raciocínio, C ao quadrado, já que C é A vezes cosseno de alfa, passará a ser A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa. Nessa expressão, podemos colocar o A em evidência. Então, A ao quadrado é igual a ao quadrado, que multiplica
seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Dividindo os dois membros dessa igualdade por a ao quadrado, chegamos na relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de um ângulo alfa mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo alfa sempre será igual a 1. Turma, as relações trigonométricas especiais se resumem basicamente a saber uma tabela com alguns ângulos específicos. No caso, 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. E seno, cosseno e a tangente de cada um deles. Com um pouco de prática, fica fácil de decorar essa tabela. Vamos começar do zero. Seno de 0 é 0. Seno de 30 graus, meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E seno de 90 graus, 1. Na linha do cosseno, são os mesmos valores, só invertendo a ordem. Logo, cosseno de 0, 1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. E cosseno de 90, 0. Para determinar a tangente, lembre-se, pode ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno dividido por cosseno. Com uma operação rápida, temos o seguinte: 0 dividido por 1 é 0. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2, depois de fazer uma pequena racionalização, o resultado será raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio é o próprio raiz de 3. E 1 dividido por 0 não é possível, então usamos o símbolo não existe. Além das razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, também temos as razões trigonométricas inversas. Definimos como cossecante o inverso do seno. Como secante, o inverso do cosseno. E a cotangente como o inverso da tangente. Vejamos agora um exemplo que utiliza as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Exemplo 1. Esse é um exercício retirado do vestibular da Universidade Federal do Amazonas. Diz o seguinte: se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Perceba, eu só sei a hipotenusa, eu não sei se 2A é o menor lado. Para isso, vamos primeiro determinar o terceiro lado. Chamaremos ele de x. Por Pitágoras, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 4a ao quadrado, 16a ao quadrado, é igual a 4a ao quadrado mais x ao quadrado. Dessa forma, 16a ao quadrado menos 4a ao quadrado é igual a x ao quadrado. Por sua vez, x ao quadrado será igual a 12a ao quadrado. Tirando a raiz quadrada nos dois membros dessa igualdade, temos que x é igual a 2 raiz de 3 vezes a. Você concorda comigo que 2 vezes raiz de 3 vezes a é maior que 2a? Então, completando o nosso triângulo retângulo, temos o seguinte: a base vale 2 raiz de 3a e o menor lado é 2a. Agora, podemos encontrar a tangente do ângulo oposto ao menor lado.
Se o menor lado é 2A, o ângulo oposto, alfa, é esse aqui. Logo, tangente de alfa será cateto oposto 2A sobre cateto adjacente 2 raiz de 3A. 2 dividido por 2 é 1. A dividido por A é 1. Logo, a tangente de alfa será 1 sobre raiz de 3. Fazendo uma racionalização rápida, você chega à conclusão de que a tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3. Acabou. No exemplo 2, temos uma questão da Cesgran Rio. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente d. Queremos saber qual é a altura que a pessoa alcança ao chegar ao fim da rampa. Perceba que nesse triângulo retângulo, em relação a 30 graus, a altura é cateto oposto e 36 é a hipotenusa. Temos então que seno de 30 graus, que é igual cateto oposto sobre a hipotenusa, é, de acordo com a tabela que nós vimos anteriormente, meio. Dessa maneira, a altura será igual a 36 dividido por 2. Logo, a altura H será 18 metros. Acabou. Turma, na aula de hoje, vimos um pouco sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo e as relações trigonométricas especiais. Não deixem de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, falaremos sobre as relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Até a próxima aula!